Olá, bem-vindo de volta, camarada da guarda, a mais um episódio do prelúdio para a Guerra de Badab, porque até agora muita coisa já aconteceu nesse terreno maldito da fronteira imperial, mas a Guerra de Badab propriamente dita ainda não iniciou. E um adendo: antes de começar o vídeo de hoje, gostaria de fazer um agradecimento especial a um ouvinte aqui do canal, o Fabrício Pedro Oliveira. Obrigado, ele fez a arte de algumas thumbnails aqui do canal, agradeço a ele por ter feito isso. Deus Imperador te pague, porque eu não tenho dinheiro. Mas no caso, muito obrigado. E se você ver e gostar das thumbnails novas, por favor, agradeça ao serviço dele, porque ele fez um trabalho muito bem feito. Bem, claro, é algo totalmente voluntário, então nem todos os vídeos vão ter as thumbnails personalizadas ali, mas as que tem ficaram bem legais. Novamente, obrigado, Fabrício. Bem, voltando agora à história de Badab, lembrem-se do vídeo anterior, a situação na Maelstrom, aliás, na zona adjacente a Maelstrom, o setor que era para ser defendido por 4 capítulos inteiros de super soldados, recebeu da pior maneira possível um golpe pelas costas, um golpe traiçoeiro. No caso, um dos capítulos que defendia o sistema foi chamado em outro lugar e a administração imperial julgou que não era mais necessário 4.000 super soldados para defender essa fronteira. E os comandantes dos Astral Claws, em especial o Hovik Blake, que era o Chapter Master, o mestre do capítulo, sabia que não, a gente precisa de 4.000 super soldados aqui, é impossível com só 3.000 nós conseguirmos levar a guerra ao inimigo. E para piorar a situação tática, não só eles não tinham mais 25% do seu poder de fogo, porque é os super soldados perdidos, mas o capítulo que eles retiraram daqui foi a Chernel Guard, a Guarda da Sepultura em português, e eles são um capítulo baseado em frota. O número de naves de batalha que perdeu-se com essa retirada foi absurdo, eles não iriam conseguir repor essa baixa. Os Lamentadores também têm um número decente de naves, mas devido ao incidente que aconteceu com o Space Hulk chamado The Unhallowed Heart, acabou deixando as naves deles bem danificadas e boa parte da tripulação deles morta, né, porque causou um pânico psíquico ali nas pessoas que cometeram suicídio, assassinatos em massa, umas loucuras e histeria em massa, devido a um tipo de tecnologia arcaica e profana que tinha dentro daquele Space Hulk. Mas felizmente ele foi silenciado, não sem levar boa parte da tripulação das naves dos Lamentadores com eles e 300 Lamentadores. Então não só 1.000 super soldados foram retirados, como 300 morreram nesse conflito com uma pedra, um detrito espacial. A Maelstrom é um mini olho do terror. Tu nunca sabe o que vai vir de lá. E no caso, o comandante Hovik Blake, que eu vou representar aqui por essa miniatura, porque eu acho que parece uma miniatura de comandante, porque o Hovik Blake usava uma espada de energia, então acho interessante, achei legal aqui para representar ele no vídeo, meramente ilustrativo, você sabe, mas só para te entender melhor e visualizar. O Hovik Blake, juntando os outros comandantes dos Astral Claws, tentou levar uma conclusão e modificar o seu plano para apaziguar e pacificar essa região. Uma guerra
puramente defensiva, como ele foi obrigado agora a lutar por falta de soldados o suficiente e naves o suficiente para cobrir todos os setores que ele precisava proteger, ia ser uma guerra perdida, assim como a Guarda Imperial e a Marinha sofreram a derrota antes deles. Eles iriam lutar uma guerra de atrito, onde os piratas e os malfeitores e as forças caóticas iriam aos poucos se esgueirar do olho do terror, procurando uma fraqueza. No momento que uma fraqueza aparecesse, eles iriam atuar. Ele sabia disso e ele pediu várias e várias vezes reforço de mais um capítulo para repor a Channel Guard, ainda mais depois dos acontecimentos do Space Hulk ali que causaram tanta devastação. Só que todos os pedidos e todas as requisições de reforço foram negadas. Lembre-se que eles fizeram também alguns inimigos em lugares altos e alguns membros da Inquisição meio que não gostaram muito das ações deles e do comportamento deles e ficaram meio que com uma rixa pessoal. Humanos serão humanos e o pessoal acaba tomando decisões com base em picuinhas pessoais e tipo, ele me ofendeu, então foda-se ele, independente que ele tenha a tarefa de defender bilhões de pessoas inocentes contra tudo que é horror, não tô nem aí, eu quero mais que ele se dane, simplesmente por uma questão pessoal e não pelo dever. E quando o ser humano bota o sentimento acima do dever, coisas dão errado. No caso aqui, coisas deram errado para a população da Maelstrom. O Rovik Blake estava completamente certo. No momento que uma fraqueza aparecesse, existiam vários olhos interessados nas riquezas da Maelstrom, porque os humanos aqui têm colônias de mineração, têm planetas de produção, eles manufaturam um monte de coisa que nas mãos de alienígenas piratas que não querem minerar eles mesmos ia ser uma vantagem incrível. E adivinha só, quem é que estava só esperando uma rachadura na armadura imperial para começar novamente a agir aqui na região? Os orcs, os pele verde, eles são piratas por natureza. Por quê? Eles não gostam muito de minerar, de produzir. Isso é chato, isso não tem graça. Muito mais legal tu pegar o negócio pronto, meter uns 2 pregos e um parafuso ali, juntar num motor gigante, ligar o motor gigante e ver aquilo ali fazer barulho. E tu sabe que quanto mais barulho, mais poderoso é o motor. Então os orcs, eles gostam de pegar os recursos prontos e fazer os seres humanos de escravos para trabalhar nessas coisas chata, tipo mineração e produção industrial, enquanto eles dirigem por aí nas suas naves com os motores pegando fogo e com muita daca para atirar em tudo quanto é direção, porque é isso que o orc gosta e é isso que o orc quer. No caso, os orcs tinham uma presença bem significativa aqui na região da Maelstrom e eles não têm medo de se esconder ali próximo dessa zona do imaterial, porque simplesmente o orc não tem noção do perigo e para eles, assim, se o planeta dos orcs for destruído e eles têm outro, dane-se, eles moram naquele outro. Então eles vivem aqui nessa região. Porém, com a ação imperial, tu pode achar que o orc é um selvagem idiota e tu vai estar 99% certo na tua presunção, mas os orcs não são completamente tapados, eles têm noção do perigo. Eles perceberam que a situação não estava boa para a pirataria e eles tinham os recursos necessários para viver ali dentro da Maelstrom, então eles ficaram um tempo quietos. E
os orcs não vão ficar quietos para sempre. Eventualmente, um pequeno warboss que estava tentando tomar uma pilhagem ou ganhar um pouco mais de fama e poder, botava o nariz para fora e tentava atacar um local protegido pelos defensores da Maelstrom, apenas para ser emboscado por várias naves dos super soldados e ser decapitado por uma espada motosserra. Então os orcs perceberam, olha, todo mundo que sai lá para atacar o Império tá morrendo, talvez os humanos não sejam tão patéticos e fracos assim, vamos dar um tempo. No caso, também porque não tinha nenhum warboss forte o suficiente para juntar eles todos numa WOG. Agora, depois de anos sem ter nada para fazer, a não ser um bater no outro, um warboss apareceu. Um warboss maior, mais forte, mais agressivo. E no momento que os humanos foram atacados por aquele Space Hulk, e ele percebeu que vários humanos foram destruídos atacando uma pedra espacial gigante, agora era o momento dos orcs, era dos Pele Verde. E centenas de naves pirata começaram a atacar colônias de mineração, mundos separados. O número de alertas começou a aumentar cada vez mais. E infelizmente a passagem daquele Space Hulk afetou as estações de monitoramento. Então, quando tu percebia que os orcs estavam no sistema, um planeta ou uma base espacial já estava sob ataque. Quando tu conseguia chegar lá, os orcs já tinham ido embora, causando devastação e destruição e pegando tudo que eles conseguiam carregar. Então era um saco enfrentar esses orcs. Novamente eles tiveram que reestabelecer uma cadeia de comunicação e controle. E também, com os recursos limitados agora, os Mantis Warriors, os Lamentadores e os Astroclaws teriam que se organizar para cobrir o máximo de espaço possível e começar novamente a tentar corrigir o dano, controlar o dano, acho que seria o termo mais correto. Damage Control, controlar o dano, acho que é o termo correto, porque enquanto os piratas estivessem agindo ali, o dia a dia e a paz da população não poderia ser garantido, e esse é o dever dos protetores da Maelstrom. Mas eles não vão ficar parados enquanto os orcs aterrorizam a população humana. Lembrando, existe PDF, existe soldados da guarda aqui, só que um orc é maior, mais forte, mais resistente que um ser humano. E apesar da guarda e da PDF conseguir comprar tempo, eles dificilmente, sem o equipamento adequado, sem artilharia pesada, sem tanque, sem poder de fogo adequado, eles vão conseguir parar um grande número de orcs. E agora os orcs estavam realmente vindo em grande número. E mesmo que tu consiga, digamos, defender uma cidade colmeia de um ataque dos orcs, ok, tu matou ali uns 3.000 orcs numa defesa e conseguiu segurar a linha. Tudo bem, os orcs vão pegar as naves e vão embora. Tu não exterminou os orcs, tu só ganhou tempo. O orc ainda tá vivo, ele ainda tem uma nave, eventualmente eles vão se reproduzir de novo e vão voltar a atacar. Por isso, tu precisa eliminar eles no espaço. E o Hovik Blake, comandando os protetores aqui da Maelstrom, sendo um comandante meticuloso e calculista, ele conseguiu maximizar o dano que ele poderia fazer com o que ele tinha em mãos. Uma nave imperial, tanto do contingente da marinha que estava anexo aqui a esses defensores, quanto das Battle Barges e dos Strike Cruisers dos super soldados, é superior às naves dos orcs,
desde que os orcs não estejam em maior número, mas ele tentava pegar grupos isolados dos Pele Verde, grupos separados ou que estavam pilhando. Então, digamos, vem uma mensagem de alerta detectando uma ou duas ou três naves separadas dos Pele Verde. Ele iria enviar para lá apenas a quantidade necessária para totalmente neutralizar essa ameaça, e por malditos 30 anos, eles foram caçando, eliminando e reduzindo o dano que os orcs tinham causado nesse sistema. Como eu disse, eles trouxeram um período de paz e prosperidade para essa região, mas tudo isso mudou no momento que dois desastres aconteceram, um deles causado pelo ser humano por ter retirado o número de soldados disponível aqui para os defensores, e outro causado pelo imaterial, por maldito, um antigo Space Hulk que estava ali se contorcendo na Warp há séculos, talvez milhares de anos, e de repente saiu bem em cima deles. Mas não dá para chorar pelo leite derramado, tu tem que agora resolver o problema que tu tem na mão. E por 30 anos, o Hovik Blake tentou matar os orcs e reduzir o número deles numa guerra defensiva. Imagina a frustração de quem tinha a vitória na mão. Ele era um herói para a população da Maelstrom e agora ele foi humilhado. Um alienígena conseguiu destruir e lutar no local onde ele jurou proteger. A humilhação que o Hovik teve que segurar aí era incrível. Um super soldado é uma criatura, eu ia dizer, é um humano que tem muito, mas muito orgulho. E quando tu fere esse orgulho, ele vai querer vingança, ele vai querer sangue e ele vai vir atrás de ti. Mas o Hovik tem um dever e ele, por 30 anos, se controlou. A raiva dele e o ódio por esses malditos Pele Verde foi aumentando, mas ele se controlou. Ele sabia que ele não podia arriscar novamente perder naves e super soldados agora que os Lamentadores estavam enfraquecidos. Ele era o único capítulo de super soldados que possuía naves poderosas o suficiente para impedir, pelo menos em parte, as incursões dos ataques dos orcs e de qualquer outro alienígena ou criatura caótica que sinta o cheiro da fraqueza que eles estavam nesse momento. Ele tentou comprar tempo e ele tentou fazer os orcs sangrarem no processo. Muitos civis foram salvos graças a eles invadindo naves dos orcs que estavam levando escravos. Vários civis foram salvos quando eles salvaram um sítio onde a cidade estava sendo atacada por vários orcs concentrados. Mas infelizmente, para cada local salvo, um era totalmente destruído antes do reforço poder chegar lá. E por malditas 3 décadas, esse processo se manteve meio que uma guerra de atrito entre ser humano e fungo. Mas, no caso, tudo isso mudou no fatídico dia que um orc decidiu que ia ser legal atacar o sistema de Badab. O sistema de Badab é agora o sistema sobre a direta proteção dos Astroclaws. É tipo a região do espaço deles. E o orc veio atacar a casa deles. Não o planeta em si, o planeta de Badab em si, mas os planetas na região ali. Então, se esse ataque dos piratas até agora estava sendo tipo uma humilhação, nesse momento o orc cuspiu na cara do Hovik, mijou na comida dele e chutou a comida mijada na cara e mandou ele a merda. A raiva, o ódio, a fúria que esse cara tava nesse momento, não tem como eu explicar em palavras, mas ele vai seguir esse orc e vai matar todos
agora mesmo. Se antes era negócios, agora é pessoal. Desculpa, antes era dever, agora é pessoal. E o Hovik vai caçar esses orcs aonde eles moram. Os orcs atacaram a casa dele, ele vai atacar a casa dos orcs. Ele juntou então a frota e as naves da marinha, eu ia dizer o contingente da marinha, que estava anexo a ele, e eles iriam enviar um ataque de novo próximo, bem perigosamente próximo da Maelstrom, aonde os piratas se escondiam, aonde eles levavam os escravos, aonde eles levavam os recursos roubados, aonde provavelmente o manda-chuva Warboss está. E para fazer isso, ele contou com os lamentadores para fazer a parte da defesa dos sistemas, enquanto ele iria partir para o ataque. Os Mantis Warriors, infelizmente, não possuem um número significativo de naves para fazer uma diferença numa missão dessas, e eles também são muito mais especializados em lutar em planetas, e o Hovik Blade não queria mesmo que ninguém se metesse nisso aqui. Agora era ele que iria resolver esse pepino, ele iria caçar os orcs. E ele foi então seguindo os orcs por várias regiões. Ele começou a atacar tão ferozmente que os piratas começaram a fugir e eles tentaram detectar aonde esses piratas estavam indo. Felizmente os orcs não são especialistas em sutileza e foi fácil detectar a região aonde eles estavam se retirando. O Hovik então deu a ordem e as naves deles convergiram todas naquela região aonde os orcs estavam fugindo. Lá, muito próximo da influência da Maelstrom, eles encontraram uma região que já tinha sido mapeada e ali existia um planeta, mas por um motivo desconhecido, o planeta foi destruído e naquele local agora estava um campo de asteroides. Nesse campo de asteroides, os orcs escolheram um enorme bloco, assim, um pedaço do planeta fragmentado, e fizeram daquela região a sua casa, uma gigantesca rock, uma base diretamente no asteroide foi criada. Os detectores ficaram loucos quando viram aquilo ali. Um monte de energia, de assinaturas de energia, de escudos voids, de armas, de comando, de comunicação. Tu não sabia o que era o que naquela pedra gigantesca. Era como se fosse um fragmento do planeta, assim. Imagina o planeta se quebrando em tipo 4 pedaços e o pedaço maior. Os orcs foram lá e fizeram a base deles, assim, com túneis profundos no planeta, reforçando com metal, com detritos e tudo quanto é coisa, e criando ali uma quantidade de DACA na superfície, armas gigantes roubadas de naves e qualquer coisa que eles conseguissem tirar e botado em cima daquele negócio. Eles fizeram uma verdadeira defesa formidável, e naquele local provavelmente era o centro de controle e a base principal dos orcs, aonde eles estavam construindo mais naves e aonde devia ser o centro de comando do Warboss. O Hovik Blade, então, com sangue nos olhos e muita raiva, ordenou a destruição daquela rock e a eliminação de todos os orcs que eles conseguissem. No caso, os orcs até o momento estavam se retirando, meio que fugindo, porque eles estavam isolados e separados. Agora, aqui era a base deles. Não mais os orcs iriam fugir das naves imperiais. Eles começaram a virar e todos eles começaram a gritar em união. Wog, 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 wog!
Smaug, e eles foram a toda a velocidade para se interpor entre aquela base deles e a Força Imperial. As naves dos orcs começaram a aparecer no meio dos asteroides. Era um monte mesmo, de naves improvisadas de tudo quanto é tamanho, mas de algum jeito essas coisas funcionam, e eles estavam vindo a toda a velocidade na direção da Força Imperial. Ao mesmo tempo que a Força Imperial estava abrindo fogo com tudo na base principal deles, agora um enxame de naves dos orcs começou a entrar no meio da formação imperial, e uma luta que, no caso, uma luta a vácuo, era considerada quase de mano a mano, começou a acontecer. A nave imperial tem vantagem contra a nave dos orcs a longa e média distância. Mas aqui eles estavam lutando entrelaçados e os orcs estavam contando com a ajuda e o apoio de uma quantidade de Daka absurda, foguetes gigantes, tiros antiaéreos, tiros de laser, tudo quanta coisa vinha daquela maldita base espacial na direção das naves imperiais. Existem defesas, se chama Point Defense, que é a defesa próxima, para tentar interceptar mísseis e projéteis físicos, mas coisas como lasers e tiros de longa distância, apenas os escudos Void, até tiros cinéticos também os escudos Void conseguem segurar. Mas ia ser uma luta pesada. A Battle Bard principal, a Seraph of Judgment dos Ostroclaws, puxava a linha imperial e ela foi na frente, levando a maior parte dos tiros e do fogo inimigo, e o Hovik Blake na nave percebeu a mudança de comportamento dos orcs e percebeu que uma batalha espacial nessa distância, enfrentando todas essas naves e a Rock junto, não iria dar certo. Eles iriam, no máximo, ganhar uma vitória pírrica. Ele precisava fazer algo diretamente, e apenas a luta espacial, infelizmente, iria ser, ela estava na balança. Poderia os orcs ganhar, poderia o Império ganhar, e mesmo se o Império ganhasse, eles iriam ter tantas baixas e tantas naves destruídas que não iria valer a pena. O super soldado consegue raciocinar e calcular muito rápido, então ele percebeu que não iria dar certo, e se ele não tomasse uma atitude, essa batalha iria levar muitas e muitas horas, e a cada hora que passava, maior a chance das naves imperiais serem destruídas, ou pior, capturadas pelos orcs. Ele precisava agir, e ele iria agir. Ele deu a ordem, então. As Battle Bards e as naves dos super soldados são muito potentes, mas a verdadeira força vem do super soldado em si. Os esquadrões de assalto, várias companhias dos Ostroclaws começaram a entrar em Thunderhawks, em enormes transportes que são capazes de sobrevoar tanto na atmosfera dos planetas quanto no vácuo espacial. Essas naves gigantes contêm armadura suficiente para resistir a uma quantidade desumana de fogo inimigo, no caso. E também conseguem devastar muito, porque elas têm vários mísseis e bolters pesados e canhões, então ela também tem poder de fogo suficiente para causar dano até mesmo a naves maiores do inimigo. E essas naves iriam diretamente para Rock. Eles iriam atacar o centro de comando central do inimigo, causando o máximo de dano possível no processo. As naves, então, foram em direção aos hangares, os locais onde os orcs pousam para reabastecer e depositar carga, e eles entraram nos hangares e abrindo fogo, soltando mísseis antes para matar um monte de orc que estava lá dentro. Quando eles abriam as portas, os soldados saíam atirando em todas as direções, e eles conseguiram
fazer um pouso, não vou dizer em segurança, mas um pouso forçado em vários hangares em múltiplos níveis da Rock inimiga, causando um ataque surpresa. Imagino que os orcs nem sonhavam que o Império ia trazer a luta ali para dentro, então inicialmente a surpresa foi atingida e um ponto de lançamento para ataques dentro da Rock foi conquistado. Mais e mais reforços foram chegando e os Astroclaws, no caso, investiram a maior parte das suas forças nesse ataque para decapitar o Warboss inimigo. Um orc sem o chefe perde completamente a coragem, aquela energia da WoG ia ser cortada e os orcs provavelmente iam se dispersar e fugir para várias regiões, ia levar centenas, talvez décadas, centenas de anos para outro Warboss conseguir unir os orcs. Então ele teria comprado a paz com o sangue e com a força de seus soldados. E o Hovik Blake, também um pouquinho por vingança pessoal, queria pessoalmente participar desse ataque e, se possível, eliminar o Warboss. Ele então acabou com toda a cautela, porque ele geralmente é um cara bem cauteloso e calculista, e ele decidiu ele mesmo tomar o risco e participar na ponta desse ataque. Ele vai comandar os seus soldados diretamente de dentro da Thunderhawk. Ele pousou lá e agora de dentro da Rock. Eles começaram então a se espalhar nos corredores, os super soldados, utilizando o medo e o pânico dos orcs ali inicialmente, foram ganhando espaço. Porém, o orc não tende a fugir muito de uma luta quando a energia da WoG está forte. Então, passando esse choque inicial, eles começaram a enfrentar resistência. Os super soldados conseguiram, com a sua maior coordenação e controle, e também com um equipamento superior, enquanto os orcs eram equipados apenas com chopas, que é um grande pedaço de metal. O super soldado que possui bolters, possui armas de energia e possui uma coordenação tática que um ajuda o outro, enquanto os orcs vêm correndo e tentando bater num conflito 1 a 1. O super soldado que está atrás de ti puxa o bolter, bum, explode a cabeça do orc, enquanto tu tá ali defendendo com a tua arma de energia o Big Choppa dele. Então tu continua avançando e tu mata o próximo e assim vai. E eles foram conquistando corredor por corredor. O problema é que essa Rock era gigantesca. Os sensores Auspex das naves tentavam detectar onde era o centro de comando, mas tinha um monte de radiação, fontes de energia, interferência, e o orc, o centro de comando dele pode ser só uma cadeira onde o chefe senta, então ninguém sabia onde é que era a ponte, tipo o local de comando dessa naba, e eles começaram a se espalhar e tentar achar aonde estava o centro de controle e comunicação dos orcs, para meio que tentar destruir e descoordenar a frota. Nesse processo, eles explodiram reatores de energia, eles explodiram depósitos de munição, eles explodiram canhões e defesas na parte superior da Rock, mas era meio que em vão, porque se eles não decapitassem o Warboss, os orcs iam continuar lutando, e a cada passo que eles davam, eles ficavam mais e mais perdidos. Porque, assim, um orc, cara, não é exatamente um engenheiro nato, e eles vão ficar cavando pra tudo quanto é lado. Digamos que dois orcs querem fazer um túnel, e o Warboss tem a grande ideia de um começar cavando de um lado e o outro do outro, pra eles se encontrarem no meio e fazer todo o processo em metade do tempo. Pois é, um orc cava para baixo, o outro cava para cima, o túnel sai num local completamente diferente de onde era para sair, e agora o Warboss tem dois túneis que não levam nada a lugar nenhum. E os super soldados não sabem disso, então imagina eles correndo na direção de um túnel apenas para chegar numa comporta que leva ao espaço, porque não tem nada do outro lado. Os orcs cavaram e abriram um buraco para lugar nenhum, então
que merda, tem que voltar tudo. Então era correr pra cima, correr pra baixo, entrar pra direita, entrar pra esquerda e não sair em lugar nenhum, no corredor sem saída, num local que não leva a nada, num local que leva a uma latrina. E os super soldados a cada maldita curva tinham que enfrentar os orcs. Aos poucos, a munição deles foi acabando, eles não se cansam, eles são muito, muito resistentes, pelo menos eles vão se cansar, mas vai levar horas a dias lutando. E enquanto eles estão aqui avançando, os orcs começaram a cada vez mais fazer contra-ataques mais coordenados. O orc, apesar de ser uma criatura selvagem e bruta, eles têm uma noção, assim, principalmente quando eles estão numa WOG, é meio que uma noção coletiva de tática e de união, é que eles foram criados para lutar. Então, quando a luta começa a se intensificar, o orc também vai ficando mais intenso. Eles agora detectaram os pontos avançados dos super soldados e os seus movimentos, e o orc meio que sente aonde a briga vai ser, e eles começaram a ir para essa região em maior e maior número. Para cada orc que o super soldado matava, 2 apareciam do nada. Alguns apareciam no túnel atrás deles, outros pelo túnel do flanco direito, outros pela esquerda, e quando tu via, tu estava cercado de orcs vindo em todas as direções. Os orcs atiram com armas bem primitivas, mas com um poder de fogo imenso. E nesses corredores próximos aqui um do outro, os super soldados atingidos por esses tiros sólidos de uma 12 de um orc ou de uma arma automática deles, mesmo a armadura pesada de energia do super soldado começava a ceder, e quando os orcs chegavam perto, utilizando a sua força bruta e aquela energia da WOG correndo no seu sangue, eles batiam com grandes chopas, grandes pedaços de metal que cortavam o braço ou quebravam os ossos embaixo da armadura. Então era uma luta que os super soldados agora estavam perdendo. Cada minuto que se passava, a onda verde ficava mais intensa e nada do Warboss ser detectado. E eles começaram a ter feridos aumentando, munição acabando em vários dos regimentos avançados, e a situação não estava nem um pouco boa para os nossos heróis. Vários deles, grupos avançados, começaram a não ter mais como se retirar, porque os orcs começaram a inundar, literalmente, os túneis anteriores a eles com números de soldados. E por melhor que um super soldado seja, individualmente contra um orc, contra 100 orcs, eu não sei se vai dar tão certo assim, porque mais cedo ou mais tarde o orc vai ter um acerto de sorte na tua perna, no teu braço, no teu peito, que vai causar um ferimento, e depois os orcs vão empilhar em cima de ti, batendo em todas as direções, cortando a cabeça do super soldado, destruindo a armadura e matando quem tá lá dentro. Então era uma luta que não parecia estar indo bem. A decisão de atacar aqui era uma decisão taticamente viável, mas muito arriscada. E o Hovik Blake tomou esse risco, só que esse risco não estava pagando. E falando em não estava pagando, em um local, uma resistência dos super soldados estava maior do que as outras. Todos os orcs que foram nessa direção eram rapidamente eliminados, e o super soldado que estava lutando aqui era fenomenal em combate mano a mano. Era o próprio Hovik Blake e a sua guarda pessoal. De repente, o Rock começou a tremer. Bow, bow, bow. Pequenas pedras começaram a flutuar ali no chão, na gravidade artificial que os orcs criaram nessa região. E o Hovik Blake olhou então para o corredor. Os orcs que estavam duelando com ele abriram um espaço para o chefe passar. Uma criatura maciça,
toneladas de músculo e metal estavam se aproximando dele. O chefe dos Pele Verde era absurdamente gigante, vindo gritando com um bafo terrível. Ele usou a sua garra de energia para tentar desferir um golpe. O Rovik Blake usou a sua espada de energia. A garra grudou na espada. A espada começou a queimar o metal da garra, mas ela foi derretendo ao redor do cabo. E o Warboss simplesmente usou o peso e a força da sua mão para puxar a espada para baixo e desarmar o Rovik. Depois disso, ele usou o peso do seu corpo com uma enorme pancada pelas costas do braço, utilizando a garra de energia. Ele jogou o Rovik contra a parede. Os guardas pessoais do Rovik tentaram se aproximar, mas o número de orcs que estava vindo ali no corredor, lutando contra eles, enquanto o seu comandante estava agora isolado, eles não conseguiam chegar lá para ajudar o comandante, apesar de uma outra bala de bolter no meio dos orcs escapar para essa região, não chegavam nem perto de ferir o Warboss, porque o Warboss é muito, mas muito resistente, além de usar uma armadura de aço e metal e ferro, são centímetros e centímetros de ferro reforçado. E agora que o Rovik estava jogado contra a parede, o Warboss começou a socar ele no peito, bum, 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 afundando a parede e arrebentando a armadura. O Rovik tentou levantar o escudo, mas foi em vão. Com um gancho ele jogou o escudo para longe e ele continuou batendo, quebrando todos os ossos do peito e infelizmente parando os dois corações do Rovik com uma pancada enquanto a armadura se despedaçava. O comandante dos Astroclaws morreu. Todos os soldados que estavam ali próximos tentaram o máximo chegar perto e resgatar pelo menos o corpo do seu comandante, mas foi em vão. Cada passo que eles davam, os orcs ficavam mais e mais ferozes e agressivos, agora com a presença do chefe, aumentando ainda mais aquela energia da WoG. Os super soldados fizeram de tudo para chegar lá perto e muitos morreram tentando resgatar o corpo do comandante, mas foi em vão. Agora, sem o Rovik Blake, sem o comando central e os super soldados perdendo os números a cada passo que eles davam, como eles vão sair dessa situação? As naves lá fora não receberam a ordem para se retirar. Enquanto eles ainda têm os soldados lá dentro, eles vão continuar lutando aquela batalha de atrito contra os orcs numa distância próxima. Então, enquanto tem o comandante aqui dentro, eles imaginam, eles não vão sair dessa luta se os Astroclaws não fizerem algo agora. A cada segundo que se passa, eles vão ter baixas que vai ser impossível de se reparar. Mas não se preocupe, porque quando tudo está perdido, o Imperador provê. Pelo menos era isso que eles acreditavam nesse momento. Bem, os orcs continuaram mandando mais e mais forças e os super soldados, agora sem um comando central e sem uma ordem clara, estavam lutando e tentando ganhar tempo e cumprindo a missão inicial, que era destruir o máximo possível da Rock que eles conseguissem, até que uma voz veio no Vox e a voz deu a ordem para iniciar uma retirada coordenada. A voz de um sargento da 3ª companhia, que ele ativamente agora assumiu o comando deixado em branco pela morte do antigo mestre do capítulo. E os super soldados então foram utilizando a sua munição remanescente para ir abrindo um caminho de volta, e os Terminators, os super soldados usando as armaduras mais pesadas e bolters pesados, ficaram em posições estratégicas para
para cobrir os corredores de retirada. Então, quando os orcs faziam um contra-ataque, os Terminators simplesmente e eliminavam os orcs do corredor. Os orcs então preparavam-se para fazer alguma outra tática, quando de repente um esquadrão de Assault Marines avançava em rápida velocidade, utilizando granadas de fumaça ou flash para distrair os orcs, ou até granadas de fragmentação para matar alguns orcs no processo. E eles vinham utilizando espadas motosserra. Os orcs achavam que os super soldados estavam contra-atacando ali, aí eles meio que se retiravam para uma posição melhor, e eles ficavam esperando naquela posição melhor, esperando, e os super soldados não pressionavam o ataque. Era meio que um jeito de manter os orcs numa defensiva, meio que enganar os orcs. Enquanto isso, eles iam se retirando corredor por corredor, voltando aos hangares improvisados que os orcs criaram ali naquela rock, voltando para as Thunderhawks. Foi uma luta de retirada, levou vários minutos, mas eles conseguiram salvar boa parte dos soldados que estavam condenados lá dentro, porque se eles tivessem ficado lá, eles todos iriam morrer, e agora eles conseguiram salvar boa parte deles, e se retirando para os hangares onde tinha ficado uma retaguarda. Agora eles mantiveram a luta ali. Quando os orcs se tocaram que eles estavam se retirando, os orcs tentaram pressionar o ataque mais uma vez, mas era tarde. Eles conseguiram fugir, deixaram algumas armadilhas nos corredores também para explodir quando os orcs chegassem próximo, e aquelas Thunderhawks agora, fugindo a toda velocidade, voltaram para as naves principais, e o mesmo sargento que tinha tomado o comando aqui deu a ordem para as naves começarem uma retirada ordenada. No momento que ele chegou nas naves, ele percebeu que a nave principal, a Battle Bard de comando, que tinha sido a primeira na linha de batalha, a Seraph of Judgment, estava muito avariada. Ele ordenou então que essa nave fosse a primeira a se retirar e as outras naves fizessem meio que um corredor, protegendo ela dos contínuos avanços dos orcs. Os orcs tentaram neutralizar essa nave, mas graças ao Deus Imperador, ela conseguiu sair em segurança, até o ponto de que as armas de curta distância dos orcs estavam totalmente ineficazes, e quando a nave conseguiu sair dessa região de asteroides, ela conseguiu com segurança fazer o pulo pro imaterial e se retirar. Apenas depois que a nave mais avariada e a nave principal e o orgulho da marinha dos Astroclaws conseguiu se retirar, é que ele deu a ordem então para os outros fazerem uma retirada, e felizmente todas as naves maiores e mais importantes conseguiram escapar, não ilesas. Todas elas, pesadamente danificadas, iam levar meses, se não anos, para reparar todo o dano causado pela marinha dos orcs, além de restaurar a tripulação que morreu no combate. Infelizmente, o número de Astroclaws, os super soldados que morreu lá dentro, não foi relatado exatamente quantos foram, mas para eles terem feito uma retirada, provavelmente eles perderam pelo menos, no mínimo, 200 super soldados, isso estimando de uma forma conservadora. Alguns diriam que meio capítulo morreu nesse conflito. Infelizmente, os números exatos é difícil da gente ter acesso, devido a muitos desses relatos terem sido apagados depois pela Inquisição, mas o que a gente sabe é que eles sofreram baixas pesadas. Se os Lamentadores já tinham perdido antes, agora eles perderam ainda pior, e boa parte da marinha deles tinha sido danificada. Iria levar muito tempo para reparar as naves principais, e o Chapter Master, o comandante dos Astroclaws, o Hovik Blake, um homem muito honrado e muito fiel ao Império, havia morrido. Muito triste, lamentável, mas se existe algo bom nessa história, é que
mesmo eles tendo perdido todo esse contingente de super soldados, mesmo eles tendo perdido o seu mestre do capítulo, existia um herói, o sargento da terceira companhia. Ele evitou um desastre ainda maior e as naves foram danificadas, mas não destruídas. Então, algo que poderia ter sido um total massacre, uma perda de um capítulo inteiro e uma vitória dos Pele Verde sobre o Império, virou meio que uma vitória pírica para os Pele Verde, já que afinal foi uma batalha inconclusiva. Eles não conseguiram derrotar totalmente os Astroclaws e eles também sofreram baixas pesadas na sua marinha, que levaria muito tempo para os Pele Verde restaurar, além de que o dano causado na Rock iria fazer o War Boss pensar duas vezes em atacar de novo antes de restaurar aquele dano causado. Pelo menos eles ganharam tempo e pelo menos eles mostraram que eles ainda têm capacidade ofensiva, mas não tanto quanto eles realmente gostariam. Talvez se existisse um outro capítulo aqui, como a Chernel Guard, ali a Guarda da Sepultura, as coisas teriam ocorrido diferente, mas se não joga, infelizmente, a gente nunca vai saber. Mas o herói que se destacou nesse momento foi unânime, ele virou o novo comandante, o novo Chapter Master dos Astroclaws. Todos os outros concordavam que ele era o herói da vez, ele era o nome na cabeça de todo mundo, então ninguém merecia mais que ele assumir o manto de Chapter Master do antigo Rovik Blake, e o sargento então da terceira companhia virou o mais, no caso ele é o mais novo de toda a história dos Astroclaws a assumir o controle do capítulo. Ele era um homem brilhante, um homem visionário, e ele tinha um plano, e o nome dele vai ecoar pela história imperial por muito e muito tempo. O nome dele era Luf Huron. O Luf Huron, ele tem um plano para fazer o impossível, para pacificar a Maelstrom. Bem, vejo vocês na próxima, quando ele vai começar a botar o plano dele em ação. Tudo de bom e o Imperador protege.